Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um Dose de Atualidades. Assunto de hoje, polêmica, a reforma trabalhista. Como que isso vem influenciando a gente? Como é que isso muda a nossa vida? Então hoje o assunto é bom, importa para todo mundo. E não se esqueça, antes da gente começar, se inscreve no nosso canal para receber nosso conteúdinho sempre. Dá seu like, marca aquele seu amigo que não entende muito bem esse assunto. E tem mais uma coisa, acredita que tem gente que ainda não assina o Descomplica? Querido, olha só, aqui embaixo, dá uma olhada aqui embaixo, tem um cupomzinho de desconto. Pega esse cupom, assina que você está perdendo tempo. Então não esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais, porque aí você vai saber de tudo que a gente produz, tudo do YouTube, tudo de todas as redes. Além do mais, se você mesmo assim quiser saber mais sobre o assunto, também aqui embaixo nós vamos ter um link para o nosso blog. Lá você vai poder ler muito mais, não só sobre esse assunto, mas sobre vários assuntos que a gente fala, tá ok? O que nos motivou a falar dessa tal de reforma trabalhista? Só para você saber, desde que o governo Temer chegou ao poder, que vem uma discussão sobre uma série de reformas, reforma da Previdência e, claro, a reforma trabalhista. O que seria isso? Seria uma revisão das relações entre patrão e empregado, uma revisão das famosas leis trabalhistas. Então é óbvio que esse assunto, além de ser muito importante para todo mundo, ele está diretamente ligado ao nosso presente, ao nosso futuro, a todo mundo que trabalha, ou seja, a todos nós. Então a gente tem que entender quais são as intenções, quais são as consequências, o que está acontecendo e para onde isso tudo vai. Mas é muito importante você saber que lei trabalhista não vem de hoje, não foi criada agora. Na verdade, isso é uma discussão e uma luta de muito tempo, tá? Mas para construir esse cenário, eu humildemente vou pedir a ajuda de uma amiga minha que sabe muito sobre isso e que vai me dar uma luz aqui. Eu estou tentando montar uma aula melhor e eu acho que ela vai me dar uma ajuda. Deixa eu começar a ligar para ela aqui. Calma aí, gente. Deixa eu chamar aqui. Gente, isso é hora de Hans ligar, gente? Tô saindo do banho. Será que tô bem pra atender ele aqui? Peraí. Oi, Hans! Desculpa, tá assim, tá? Que eu tô saindo do banho. Se preocupa não, eu que devo ter ligado numa hora boa. Olha só, preciso muito de uma ajuda tua. Mas muito. Qual ajuda, gente? Tô aqui pra isso. Tá ligando, eu tô para tudo. Para o banho, para saída, para o night, para festa, para qualquer coisa. Você pode tudo, pode falar. Olha só, eu vou montar uma aula sobre reforma trabalhista e eu queria muito que você me ajudasse a começar a montar esse cenário. De onde é que vem essa ideia de reforma trabalhista? Luta de quem? Conquista de quem? Boa, mandou bem. Olha, mas você tá de parabéns, hein? Mas olha, que homem. Por isso que, gente, é o professor mais amado, né, desse Brasil mesmo. Mas olha só, é óbvio que a gente vai ter que dar aquela volta no passado, mas aonde, né? O contexto clássico, prático e eficiente é o quê? Revolução Industrial. Aí você vai falar assim, Mas tudo começa ali. não, nem tudo, né? Porque a humanidade veio muito tempo antes. Só que é claro que a ideia de trabalho, né, um pouquinho semelhante do que a gente tem agora, começa ali. Porque a gente sabe que a gente viveu historicamente trabalho, né, em regime de escravidão, né, lá desde a antiguidade, depois a gente passa pelo regime de servidão e a gente chega no regime de trabalho assalariado. Num primeiro momento você escuta e pensa, nossa, trabalho assalariado, que máximo. Calma, porque era assalariado, mas as condições de trabalho já não eram assim tão boas. 16 a 18 horas de trabalho por dia, né, as condições eram insalubres. É só você pensar no seguinte, eu tô falando da primeira revolução, Hans. Primeira revolução não tinha nem luz elétrica. Você consegue imaginar, mas eu duvido que você imagine, quando que a gente começou a pensar assim, vamos aderir os direitos sociais aos trabalhadores dentro de uma Constituição. Chuta um lugar, duvido. Estados Unidos. Não, chuta outro. Inglaterra. Não, só mais uma chance. Alemanha. E quase, Mais mas... uma. Vai. Iêmen. Nossa, mãe! Ai, gente, tudo bem, chute é chute, vale para qualquer lado, não é isso? O importante é tentar. Mas, né, foi bem quase na opção anterior, né? A primeira Constituição que traz direitos sociais dos trabalhadores foi a Constituição Mexicana de 1917. É importante a gente falar disso, né? Que tem o cenário da Revolução Mexicana e você traz essa adesão a esses tipos de direitos, né? Para priorizar o trabalho, as condições do trabalhador, o horário de trabalho, a jornada, o final de semana de descanso, até isso, né, começou a ser pensado, porque não era na primeira Revolução Industrial, entre outros detalhezinhos aí que foram alcançados. Hans, você quase chutou certo e chegou muito próximo, porque aí a Constituição de Weimar, de 1919, ela também começou a inovar nessa parte dos direitos dos trabalhadores, que coincidiu
não sei se coincidentemente, né, sendo aí redundante no que digo, né, com o surgimento da OIT. O que é a OIT, Lara? Adoro quando Hansen pergunta essas coisas com essa vozinha. A OIT é a Organização Internacional de Trabalho, né, que vai aderir muitos, né, países dentro do mundo para que você tenha convenções para analisar, né, a situação de trabalho de muitos países, né, como equiparação, né, e alguns outros detalhes que são levados em consideração até os dias de hoje. Mas é realmente até os dias de hoje, Hans, porque a gente está falando de reforma trabalhista, né, e aí existe, né, essa preocupação atual sobre isso, né? Você consegue me dizer algo melhor sobre? Como a gente vive num mundo hoje em que o sistema mudou, em que a postura do Estado na economia mudou, lembra que a gente era keynesiano, então a gente passou muito tempo ali da década de 30 até a década de 80 do século 20, tendo o Estado como grande agente da economia, tendo o Estado como aquele que contrata, tendo o Estado como aquele que paga salário, aquele que investe, aquele que cuida do trabalhador. E é óbvio que as pessoas até hoje associam direito trabalhista ao Estado. Ainda mais quando você fala dessas datas aí, a gente percebe que é meio que muito coincidentemente próximo à crise de 29, que essa ideia do trabalho começa a crescer, tanto que no Brasil a gente só vai ter lei trabalhista com Vargas, que é justamente o presidente que assume pós-crise de 29. Então essa euforia, esse crescimento da lei trabalhista coincide com o Estado assumindo a economia. Isso explica muita coisa, Lara. Isso explica porque que muita gente associa sempre o direito, sempre a conquista ao Estado. Mas a coisa mudou, né, Lara? Desde 89, isso foi uma postura claramente dita, desde 89, a gente teve um documento chamado Consenso de Washington, e nele já dizia que o novo modelo chamado de neoliberalismo, no qual o Estado diminui a sua atuação para as empresas aumentarem, uma das coisas que ele falava, além de privatização, além de diminuição do papel do Estado, além de regulação, além disso tudo, ele já falava de flexibilizar leis trabalhistas. Esse foi um dos acordos mais importantes do começo do neoliberalismo. Mas e agora? Como que a gente fica? Não é fácil, não. Vou te explicar uma coisa. Desde 2014, e aí não só o Brasil, mas o mundo, viu muitas crises acontecendo. É crise aqui, crise na Rússia, crise na África do Sul, crise no Brasil, uma série de países começaram a viver certas crises. Então é muito comum em momentos de crise os estados adotarem medidas mais fortes para voltar a fazer a economia crescer. Só que nesse período, quem começou a conquistar tudo foram os asiáticos, que voltaram a crescer muito. A economia está cada vez mais concentrada na Ásia. Resultado, muitos lugares se viram na necessidade de fazer uma coisa muito urgente e muito maior para atrair empresas. E essa é a defesa de quem fala dessa reforma trabalhista. O argumento oposto, óbvio, fala o seguinte: o quanto a gente está indo para atrair essa empresa, o quanto você não está liberando do trabalhador para atrair essa empresa. E realmente, assim, alguns pontos, e são muitos pontos da reforma, alguns pontos representam realmente perdas, Lara. Vou te dar um exemplo. Era proibido no Brasil que gestantes trabalhassem em qualquer condição insalubre. Isso era proibido. Pela atual reforma, você percebe que ela pode trabalhar em graus de insalubre de mínimo a médio. E aí, sem dúvida nenhuma, a maior crítica à reforma são os pontos que não estão claros. Se eu te perguntasse assim, o que é uma insalubridade média? E o pior, quando a mulher já estiver amamentando, é permitido, por exemplo, insalubridade em qualquer nível. Então, assim, o que é nível? O que é médio de insalubre? Essas coisas meio abertas, por exemplo, dizem ali que acordos feitos entre os patrões e os trabalhadores de forma coletiva podem prevalecer às regras da Constituição. Então, se o trabalhador fizer um acordo com seus funcionários e ali eles fogem da Constituição, mas todo mundo assinou, aquilo ali está valendo. Só que o que é esse acordo? Tem algumas coisas ali que eles dizem que não pode alterar, tipo previdência, regime de licença maternidade. Alguns pontos realmente dizem que não pode alterar. Mas é tudo muito aberto, é tudo muito vago. Então o que a gente tem que entender é que alguns pontos ainda podem ser alterados. Pouca gente sabe disso. A reforma foi aprovada, em 120 dias ela entra em vigor. Na verdade, gente, mesmo entrando em vigor, tem duas formas das medidas ainda serem mudadas. Uma é o presidente vetando certas coisas, outra é por medida provisória. Então não é o final. Então é muito importante que as pessoas saibam o que está mudando para poder cortar ou não. Mas é exatamente isso. Não é porque uma lei entrou em vigor que a gente tem que ficar de braços cruzados, como, né, você disse, e falar assim, caraca, não, eu tenho que aceitar.
é diante da não aceitação de algumas mudanças que são colocadas, né, na sociedade, que a gente vê tanta coisa acontecer. Tem algum outro detalhe aí que a gente pode aí falar, né, de se vai mudar, se esse impacto vai gerar desemprego mesmo, se vai aumentar mesmo o emprego, né? Existe alguma associação que a gente pode fazer direta e imediata dessa mudança trabalhista? Olha, Lara, tem uma coisa que é muito importante, que é também você não ficar somente naquele lado amo ou odeio. Você tem que conhecer o que está falando. Algumas coisas eram necessárias. Por exemplo, essa reforma trabalhista está regulamentando o home office, que é aquele trabalho de casa. Isso é uma coisa muito comum e é óbvio que o Estado tem que estar de olho nisso para garantir. Por exemplo, é dentro da parte do home office que vai decidir quem é que paga o equipamento. Então isso tem que estar em contrato. Então uma série de coisas que vão. A carga horária mudou, as férias podem ser partidas, no mínimo de 14 dias, mas eu posso dividir até em 3 vezes. Então tem algumas coisas que dependem muito de opinião, de estilo. Então você tem que conhecer para saber. Algumas coisas simbolizam claramente perdas, por exemplo. Antigamente, banco de horas era só marcado coletivamente. Agora, a empresa pode marcar individualmente, então ter uma regra de banco de hora para um trabalhador. Por exemplo, demissões em massa geravam multas. Hoje, a demissão em massa está muito facilitada. Então tem algumas coisas que são realmente muito estranhas, tipo trabalho intermitente. Você pode contratar a pessoa para trabalhar até X horas, sem ela saber quantas horas ela vai realmente trabalhar, e ela só recebe pela hora trabalhada. Então é como se tivesse uma pessoa à sua disposição, sem saber necessariamente quanto tempo ela vai trabalhar. Então tem alguns pontos que a gente pode sim comemorar, alguns pontos que a gente tem que sim criticar e alguns até que as pessoas podem não aceitar. Então a grande mensagem no final é que você tem que conhecer as mudanças, porque isso afeta seu presente, seu futuro e não só o seu, mas o de todo mundo, tá? Lara, só preciso te pedir um favorzinho, tá? Eu tô muito atrasado para aula. Você finaliza o vídeo para mim? Tá? Eu vou deixar meu celular aqui no tripé, tá bom? Ó, pronto. Você fica aí. Eu preciso ir, tá? Tchau. Finaliza aí. Se arruma. Desculpa ligar assim. Beijo. Ô, meu Deus, tá bom, querido. Boa aula, viu? Arrasa, querido. Vai lá, beijo. Então, já que eu fiquei aqui sozinha, né, dá uma ajuda, né, porque você sabe que eu não sou boa nesse troço da tecnologia. Tô sabendo que tem aqui, ó, sei lá, aqui embaixo. Diz que é aqui embaixo, né? Dá aqui no seu like, né, pra gente, né? Vai lá, se inscreve no canal. Por favor, na descrição aqui do vídeo tem um link, vai lá para continuar estudando sobre o assunto, que é super importante, né? Não só para vestibular, mas também para sua vida. E também aqui na descrição tem cupons, né, para que se você ainda não é filhão, descomplica, filho. Mas peraí, né? Peraí, não dá esse mole. Pega o seu cupom e vai lá, tá? Participa, faz parte da nossa família. E não se esqueça de seguir o Descomplica nas nossas redes sociais. E aproveite para clicar aqui, ó, no cardzinho que tá aqui em cima. Tá vendo aqui em cima? Para você ficar sabendo de outros vídeos legais que a gente colocou aqui no canal. Tranquilo? Agora eu vou, tá, gente? Porque eu tô aqui, ó, atrasada. Falei a beça, sou falativa, né? Tem que, ó, terminar a maquiagem, tem que sair, tá? Beijo, tchau, tchau.